Segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18. E então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Segundo livro de Samuel, capítulo 8. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon,
dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até às nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi,
mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou-o a Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois. Pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon.